A fabricação da bandeira nacional deve obedecer ao descrito na Lei 5.700, que trata dos símbolos nacionais. No artigo que se refere às dimensões da bandeira, observa-se: para cálculos das dimensões, será tomado por base a largura, dividindo-a em 14 partes iguais. Sabe-se que cada uma das partes será considerada uma medida ou módulo M. Os demais requisitos dimensionais seguem o critério abaixo. O comprimento será de 20 módulos, ou seja, aí 20 m. A distância dos vértices do losango amarelo ao quadro externo será de um módulo e 7 décimos, né? Ou seja, 1,7 módulos, né? 1,7 m. O raio do círculo azul, no meio do losango amarelo será de 3 módulos e meio, 3,5 m. E aí ele dá aqui o desenho, né, da bandeira do Brasil, caso aí você não conheça, né? Tá aqui, né, o comprimento e a largura. E ele diz aí, né, um torcedor preparando-se para a Copa do Mundo e dispondo de cortes de tecido verde de 1,80 por 1,50 e amarelo o quanto baste, né? Ou seja, ele vai ter aí o amarelo quanto for necessário, deseja confeccionar a maior bandeira nacional possível a partir das medidas do tecido verde. E aí ele pergunta, né, qual a medida em centímetros do lado do menor quadrado de tecido azul que deverá ser comprado para a confecção do círculo da bandeira desejada. Então ele quer saber quanto de tecido azul ele vai gastar aí, né? Na verdade, o menor quadrado, né? O lado do menor quadrado. Então vamos lá, né? Vamos ver aí como que é essa situação aí que ele chamou de módulo com relação aos tamanhos que a gente tem. Então vamos lá. Então vamos desenhar aqui primeiro uma bandeira aqui do Brasil, tá? A bandeira do Brasil. E ele falou que ela tem que ter aí 20 m, né, de comprimento, né? Ou seja, eu vou ter que cortar em 20 pedaços. E a largura de 14 m. Então, eu vou ter que cortar em 14 pedaços. Só que eu já vou fazer isso com relação ao tamanho do tecido que ele tem, tá? O tecido que ele tem é esse aqui, ó, 180 por 150, certo? 180 por 150. Então, eu vou utilizar esse tecido para fazer o corte da bandeira. Então, vamos lá, ó. Então, aqui ele tem 180 centímetros. Já vou botar em centímetros, né? Porque ele quer em centímetros mesmo. E largura 150. Tá? 150 centímetros. Beleza? E aí, a ideia é, eu consigo fazer uma bandeira aqui de qual tamanho, né? Qual o maior tamanho possível que eu consigo fazer aí com a bandeira. O meu maior problema vai ser com relação ao comprimento, tá? Então, eu vou começar dividindo o comprimento. Se o comprimento ele vai ser de 20 módulos, né? De 20 pedaços, eu vou pegar esse 180 e vou dividir por 20. E 180 dividido por 20, aqui é uma conta fácil, né? Vai dar 9. Então, eu vou cortar, né? Eu vou dividir essa minha bandeira em 20 pedaços de 9 centímetros, certo? Que aí vai dar certinho o 180. Então, cada módulozinho aqui, que ele chamou de M, tem 9 centímetros, tá? 20 pedacinhos. E aí, deu certinho 180, beleza? Se eu cortei em 20 pedaços de 9, quer dizer que o meu módulo ele está medindo 9 centímetros. Tá? Então, para a minha largura, eu vou usar esses módulos de 9 centímetros. Então, se a minha largura, ele disse aqui em cima, são de 14 partes iguais, né? 14 módulos, para eu descobrir aqui quantos centímetros eu vou gastar nessa minha bandeira, eu vou pegar os 14 pedaços e multiplicar por 9. Tá? Que é o valor, é o tamanho aí de cada módulo. E 14 vezes 9 vai dar 126. Então, nota que aqui a largura não deu problema, né? Eu só vou gastar aqui, na verdade, 126 centímetros da nossa do tecido aí que esse torcedor tem. Tá certo? Então, na verdade, eu vou redesenhar aí
a bandeira agora de fato, né? O primeiro desenho era o do tecido. Então, a verdade, na bandeira dele, a gente tem aí 180 centímetros, que ficou 180. E aqui a largura não é o 150. Eu cortei para ficar 126 centímetros, que é o tamanho aí correto da bandeira, tá? Lembrando aqui que o módulo utilizado foi de 9 centímetros de tamanho, tá? E aí vamos voltar agora pro problema, né? Porque aqui ele fala, ó, no quesito 3, que o raio do círculo azul, que é o que a gente quer saber, no meio do losango amarelo será de 3 módulos e meio, tá? Então esse pedacinho aqui, ó, do centro até a borda, tem 3,5 módulos, né? 3,5 m. Então, só para lembrar lá a pergunta, o que ele disse? Ó, qual é a medida em centímetro do lado do menor quadrado do tecido azul? Então, aqui é um quadrado que a gente vai ter aqui. Meu tecido vai ser um quadrado, e aí desse quadrado a gente vai tirar o círculo, tá? E eu quero saber o lado. O lado é exatamente o diâmetro desse círculo, né? Para quem tem dificuldade, aqui também é o outro raio dessa circunferência, 3,5m. Então, na verdade, o lado desse quadrado é de 3,5 mais 3,5, ou seja, 7 módulos, tá certo? Como o módulo a gente acabou de ver que é de 9 centímetros, então 7 módulos vai ser exatamente igual a 7 vezes 9, que é igual a 63. Então, o lado desse quadrado, para a gente formar aí o círculo azul, ele tem que ter 63 centímetros. 63 é a letra D de divisão.